Edson, para ele ficar lendo os versículos para mim, por favor, meu irmão. Por gentileza. O irmão Edson é meu companheiro, sempre tem trabalhado ali junto conosco. Faz 2 anos e 6 meses que nós estamos ali à frente da congregação do Senhor Luiz Marinho, pela misericórdia de Deus, cooperando naquele lugar. E Deus tem nos ajudado. E eu digo como disse o salmista: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Entre aqueles que me ajudam. Amados, nós fizemos uma leitura num texto no livro de Efésios, ou carta do apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja que estava na cidade de Éfeso. Paulo apresenta a carta, essa igreja, apresentando Cristo. É uma carta que, quando você vai ler tanto ela como carta a Colossenses, essa carta ela vai dar um paralelo, sempre vai estar as palavras, o que você vai ver numa palavra em Éfeso, na carta aos Efésios, você vai ver também em Colossos, na cidade de Colossos, ou aos Colossenses. Provavelmente foi escrita no mesmo tempo, sendo que o cooperador de Paulo na época chamava Tíquico. E aí Paulo agora direciona uma carta para a comunidade cristã que estava em Colossos e a outra carta que estava em Éfesos, cerca de 62 anos depois de Cristo. É uma carta universal, uma carta que serve para todos os tempos, todas as épocas e todas as pessoas. Não é uma carta restrita somente para aquele momento, mas essa carta que tem alcançado vidas até nos dias de hoje. Nessa carta, Paulo vai nos exortar a nós a permanecermos uma vida com Deus em santidade, em santificação, abster das coisas do mundo, das coisas que ficaram, das coisas que para trás ficaram ou ficam. Aleluia. E essa carta traz para nós, como os crentes, salvo na pessoa de Jesus Cristo, que andamos agora em novidade de vida, uma orientação. Que orientação é essa? Será que nos tempos de hoje nós poderíamos, alguém, um jovem, um senhor, uma senhora, será que poderia andar em uma vida de santidade? Sim. É possível, irmão? É possível, sim. É possível, sim. Porque primeiro quem nos chamou é santo. E ele diz: sede santo como eu sou santo. Ele vai nos dar condição a nós. Isso não é mérito humano, não. Ah, porque eu sou melhor do que o irmão Josman Nóbrega. Não, não é isso, não. É a graça de Deus derramada sobre o homem, e o homem que procura em Deus a solução para os seus problemas e andar em uma vida em santidade com Deus. Então Paulo, escrevendo essa carta, Paulo vai orientar para que nós tivéssemos cuidado. Ele vai falar de aqueles que agora andam com Cristo. As coisas mudaram, irmão. Se verdadeiramente anda com Cristo, houve uma mudança. Tem que ter algo novo. Não podemos ficar como outrora nós andávamos. Não. Não podemos ficar nos costumes que outrora, como nós éramos gentios, sem Deus, sem paz e sem salvação, mas agora andando em novidade de vida. Paulo vai mostrar para nós que os costumes gentios agora não dá mais para nós. Não dá mais para nós. A vestimenta antiga não dá mais para nós.
Não dá. O linguajar também não dá. A nossa vã maneira de viver, que Paulo diz, ou melhor, Pedro fala isso, dizendo assim, que Jesus Cristo nos libertou da nossa vã maneira de viver. Ele diz assim, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não é assim, meu pastor Edmar? Então agora, andando em novidade de vida, andando agora em uma vida modada pela palavra, alicerçada na palavra, e querendo e almejando e sentindo a glória de Deus na vida e almejando morar no céu, eu tenho que andar diferente dos costumes mundanos. Eu agora tenho que buscar as coisas que são de cima. Eu agora sinto desejo, é uma necessidade. É uma questão de sobrevivência na vida espiritual. Andar em novidade de vida e dizer não para o pecado. E dizer, Jesus, eu estou aqui. Me ajuda a prosseguir e a andar com a tua bandeira do Evangelho. Dizendo, Senhor, agora manda em mim. Aleluia. Porque há pessoas que só querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. E na vida onde Jesus não é Senhor, não tem como ele ser Salvador. Aleluia. E nós temos a cada dia que buscarmos ao Senhor, buscarmos em santidade. Agora há pouco, o nosso querido evangelista Giovanni dizendo que teve uma campanha de oração lá na congregação e a irmã foi batizada com o Espírito Santo. E eu disse, glória a Jesus. Aleluia. Que bom que tivesse muitas campanhas de oração mesmo. Que os irmãos fizessem um momento de oração, uma campanha, ou convidassem a igreja para estar orando. Como dizia o nosso querido pastor Rosildo Ferreira, oração nunca é demais, e nunca é demais mesmo. Mas oração, falando com o papai. Então Paulo orienta que a santidade, agora cristã, ela é oposta aos costumes gentil. E aqui é gentil com O, não é gentil com L não. Que gentil com L vai de gentileza. E gentil com O, ou com, que é um O, mas dá som de U, vem de um povo gentil, um povo gentil. Aleluia. Que outrora nós éramos. Nós praticávamos, nós andávamos nos costumes, mas agora a coisa mudou, irmão. Aleluia. E Paulo diz para nós, ó, quem furtava não furte mais. Tire de vós a cólera. Não se irrite à toa. Irmão, eu aceitei Jesus, mas Jesus tem que mudar muita coisa em mim. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Irmão, eu sou crente, agora se mexer comigo o negócio ainda está no costume gentil. Tem que mudar. Aleluia. Mas, irmão, eu não suporto não. A Bíblia manda nós suportarmos. E o interessante que Paulo usa uma expressão no capítulo 6, melhor, 4 que nós lemos, no versículo 27, que ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Vocês estão pensando que ele estava falando isso para incrédulo? Era não, irmãos. Meu querido Arimatea Medeiros, estava falando para incrédulo não, irmã Maria. Ele estava falando para crente, irmão Jefferson. Ele não estava falando para o gentil, irmão Alexandre Alves. Ele estava falando para os crentes. Aleluia. Porque há tantas pessoas que parecem as suas ações não ser de crente. Nós ficamos até envergonhados. Ficamos envergonhados com as ações, com as palavras, com os atos, com o seu proceder, que nos envergonha.
E às vezes as pessoas querem generalizar e dizer que todos são assim. São não. Aleluia. Ainda tem crente que anda de mão dadas com Deus, com veste branca nessa terra. Aleluia. Ainda tem pessoas que sentem Deus na vida. Ainda tem pessoas que andam pela palavra e não andam pelos costumes mundanos, porque quando ele tenta andar, o Espírito Santo diz: eu estou aqui, viu? Eu estou aqui. Aleluia. Eu estou aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E esse Espírito Santo que nos ajuda, e esse Espírito Santo que nos orienta a nós termos domínio próprio, porque tem hora que a carne quer reinar. Ah, irmão, mais hora sim não. A carne quer reinar, irmão. E quando a carne quer reinar, nós temos que recorrer ao Espírito Santo e dizer: eu sou crente, me ajude, Espírito Santo, a suportar, a dominar, irmãos. Tem hora que nós cometemos tantas coisas que às vezes a gente diz assim, não sei se os irmãos já ouviram, acredito que sim. Tem pessoas que dizem: mas meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça que eu falei isso ou que eu fiz isso? Sua cabeça estava no mesmo lugar. Você só não deu lugar ao Espírito Santo de Deus, mas deu lugar ao diabo. E o diabo se aproveitou da oportunidade, que ele é oportunista, não cansa, nem descansa, nem tira fera. Na primeira brecha ele quer arrasar, mas está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que Paulo diz para nós em 1 Coríntios capítulo 13. Por favor, acompanhe conosco. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 5 ao 11. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 5 ao 11. Por favor. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 11, por favor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. Obrigado, meu amado. Já imaginou, irmãos? Paulo escrevendo aos irmãos, a comunidade que estava em Corinto. Paulo vai falar aqui sobre o amor, sobre a excelência do amor. Mas Paulo vai dizer: olha, tenha cuidado. Tenha cuidado. Glória a Deus. Ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Verso 5. Não suporta com indecência, não busca seu interesse, nem suspeita mal. Não folga com a injustiça. Glória a Deus. Todas essas coisas, irmãos, são coisas de meninos na fé, que precisa crescer. Paulo certa vez disse assim: eu queria falar com vocês espiritual, mas vocês, como são carnais,
eu vou ter que falar na mesma linguagem de vocês. E Paulo diz assim: e ainda mais que vocês não são novos convertidos. Já tem um bom tempo que vocês aceitaram Jesus como Salvador. Em outras palavras, Paulo quer dizer: vocês não cresceram, não? Onde é que está a palavra de Deus em vós? Vocês ainda são meninos. Paulo diz: quando eu era, ele usa o pretérito da palavra, quando eu era, mas agora eu não sou. Agora que eu cresci, deixei as coisas de menino. Quem é a moça que quer ficar brincando de bonequinho, dizendo: estamos aqui um gagalzinho, vamos brincar de bilu-bilu? Ninguém quer mais, irmão. Será que alguém quer? Vamos brincar de carrinho, irmã de irmão? Nós dois não, irmão, nós não somos mais meninos, não. Deixa isso para os netos, né, irmã de irmã? Deixa isso para os netos da gente, que são meninos. Às vezes a Ana Sofia chega e diz: vamos ali brincar. Eu digo: Sofia, eu não tenho mais idade para isso. Né? Ela diz: vamos brincar um pouquinho, vamos brincar de balé. Eu digo: não dá não. Você até que dá para ser uma bailarina, mas eu estou muito longe, Sofia. Não dá não, meu amor. Mas não dá. Ela se levanta pelo menos o pé. Eu digo: só se eu segurar na parede. Mas quando eu era menino, irmão, quando eu nasci, me criei ali no beiral, eu pegava, um chama morcego, outro chama bigu, no trem, ia o trem rodando mesmo, viu? Em movimento. Ia lá para cima do vagão do trem, meu querido Charles Xavier, o rio, barreira a barreira. Quando chegava em cima da ponte, eu estava lá em cima do vagão do trem. Me jogava lá de cima do trem, em movimento de cabeça para baixo, como a gente diz, de frecheiro, dentro do rio. Eu não estava preocupado se vinha uma estaca, se tinha abelha, se tinha formiga, eu não estava preocupado com nada disso. O que era que vinha? Se vinha uma seca com um bocado de arame, isso era coisa de menino. Não passava protetor solar, ninguém sabia nem o que é isso. Aí hoje, quando eu passo lá, que eu vejo o rio barreira a barreira, eu olho assim, aí dona Fátima diz: e aí? Eu digo: dá mais não, irmã Fátima. Às vezes até eu digo: dá não, fica quieto, você não tem mais, você deixou de ser menino. Mas quantos estão na igreja? Passa anos, passa década, e são meninos na fé, não crescem, são atrofiados. E a culpa está em Deus? Está não, irmão. A culpa está no pastor? Também não. Se nós não crescermos, é porque nós não queremos. Mas tem alimento para nós crescer, a palavra. Tem alimento para nós crescer, a oração. Tem alimento para nós crescer, é a santificação. Só se eu não quiser, mas tem alimento para que eu venha crescer. Aleluia. Mas quantos ainda são meninos na fé? Se irrita com facilidade. É um pé na igreja e outro no mundo. Se chegou o São João, ele já deixa de ser crente. Se é o carnaval, já está com bumba meu boi. Cadê? Não, irmão, deixa passar. Tudo que acontece no mundo ele participa. Mas quem anda com Jesus, o negócio é diferente. Quem tem a palavra de Deus na vida, o negócio é diferente. Aleluia. Quem deseja morar no céu, o negócio é diferente. Pode estar quem estiver lá no terreiro do forró. Eu quero estar aqui na casa de Deus glorificando o Senhor. Aleluia. Eu deixei de ser menino. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo orientava aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, dizendo: olha, vocês precisam mudarem. É inaceitável vocês aceitarem Jesus como Salvador. Sabe quem era o pastor da igreja de Éfeso? Timóteo. Timóteo, sim. Era a maior igreja da época, era em Éfeso. Timóteo, irmã Natália, era o pastor de lá. Quando Timóteo foi para lá,
Aí olharam para Timóteo assim, aí disseram, mas espera aí, Timóteo? Esse cabinho bem novinho, disse, é ele mesmo. Disse, mas rapaz, não dá certo não. Timóteo se entristeceu com isso, porque Timóteo era tímido. Timóteo era novo, e Timóteo ainda era enfermo. É tanto que ele orienta ele tomar vinho para algumas doenças que ele tinha no intestino, ou estomacal. Aí disseram, é esse aí? Disse, é esse aí mesmo. Timóteo ficou triste, aí Paulo disse, Timóteo, prega a palavra. Timóteo, porque vai salvar a você e aqueles que estão lhe ouvindo, Timóteo. Não se preocupa não. Quem não quiser porque é novo, porque você é enfermo, porque você é tímido, não tem problema não, isso não vai surtir efeito não. Agora a palavra, ela vai encontrar guarida no coração, Timóteo. Prega a palavra, Timóteo. Aleluia. Timóteo estava instruindo os irmãos. Timóteo teve a sua orientação desde pequeno pela sua avó Lóide, sua mãe Eunice. A mãe era judia, o pai era grego, e o que é que tem com isso? Timóteo andava com Deus. Tinha um ensinamento guardado no seu coração, irmão. Ele deixou as coisas de menino. E quando as pessoas entendem isso, irmão, é menos problemas na igreja. Em uma das congregações que nós dirigimos aqui em Patos, teve um desentendimento entre as componentes do conjunto das senhoras. E saiu até empurrão. Um bocado de mulher casada. Se fosse um jovem, é porque é jovem. Não, irmão. Coloca um negócio na sua cabeça. Idoneidade não tem idade. Idoneidade não tem idade. Equilíbrio, crescido com tempero, com temperança, ser equilibrado, não tem idade. Às vezes você vê pessoas bem novo na fé, bem tenro na fé, mas ele tem um equilíbrio. E tem outros que têm tantos anos e não cresceu nada. Não sei, não é assim, irmão Givone, irmão Edson, os companheiros. Se eu falhar alguma coisa aqui, pode me corrigir, nós estamos aqui para aprender uns com os outros. E eu estava dirigindo o culto e eu disse, mas rapaz, não acredito, aconteceu isso aconteceu. Eu disse, meu irmão, não é possível. Aí no final do culto, quando eu estava dando os avisos finais, eu disse, minha irmã, por gentileza, o conjunto das irmãs, fique aí no seu local, que no final eu quero dar uma palavra com os irmãos, porque nós temos que apagar fogo. Nós não fomos chamados, irmão, para colocar a lenha onde tem briga, não. A Bíblia diz que o espremer do leite dá manteiga. O espremer do nariz sai sangue. E o espremer da ira dá contenda, lá em Provérbios. Nós fomos chamados para apagar fogo. Quando você vê confusão, briga, não vai alimentar não, irmão. Quem alimenta é menino e está sendo instrumento do diabo. Mas aconselho, minha irmã, deixe isso para lá, vamos orar. Não, eu tenho o meu direito, irmão, pegue seu direito, coloque debaixo do joelho, vá orar, aleluia. Mas ela vai ver não, deixe quieto. Quem é menino age assim, mas quem não é, fica caladinho, entra no quarto e diz, papai, eu estou aqui. Eu disse, minha irmã, no final do trabalho eu quero falar com as irmãs. Aí quando a irmã falou assim, não, eu vou ali fora um pouco. Eu disse, minha irmã, eu quero ser bem rápido, eu não quero demorar, já é 9 horas. Ela disse, depois eu venho já. Um pouco a irmã demorou e a gente esperando, e com paciência, esperando. Irmão Ismael, esperando. Um pouco lá vinha a irmã. Aí disse, estava me esperando? Eu disse, estava. Ela disse, e qual é o babado aí? Eu digo, minha irmã, a senhora falou com a pessoa errada, porque eu nem sou alfaiate, nem sou costureiro. E a Bíblia Sagrada diz que o tolo é aquele que responde antes de ouvir a pergunta. Então se senta, eu não falei nada, a senhora já quer responder? Se senta, por favor. Ela disse, e é assim? Eu digo, minha irmã, se senta, por gentileza. E fui aconselhar. Porque se nós não aconselharmos, irmãos, se eu tomar partido, a irmã Thalita
teve um desentendimento com a minha querida irmã Tamires. Aí, senhora, irmã Thalita, eu estou do seu lado. Não, irmão. Não é assim, não. Vamos resolver isso aqui, meu irmão. Nós somos crentes, nós somos salvos. Não podemos nos embaraçar com isso. Isso aí é coisa do mundo, isso é costume gentil. Nós somos cristãos e queremos morar no céu. Veja o que diz o livro de Provérbios, irmão. No capítulo 25, verso 28. Nós temos que aprender, irmão, a apagar fogo. Você viu, irmão? Aquela palavra foi indireta, foi direto para mim. Foi não. Foi a palavra de Deus. Mas, irmão, foi indireta, não foi nada de indireta. Foi direto mesmo para a nossa vida. Nós não vamos estar perdendo tempo soltando indireta. Nós vamos estar aqui aproveitando o tempo da palavra de Deus para nós. Livro de Provérbios, capítulo 25, verso 28. Veja o que nos diz para nós. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Já imaginou, irmão, como uma cidade que não tem muro? Já imaginou? Já imaginou a sua casa sem muro, sem proteção? Já imaginou? É aquele que age à toa, qualquer coisinha ele está entrando na carne, no popular. Qualquer coisinha você já vê ele aflorar os nervos. É desaflorado, é desbocado, não tem uma linguagem santa. É como uma cidade sem muro. O inimigo passa e diz, rapaz, ali não tem muro não. É fácil de entrar e arrumar confusão. Mas quem tem a palavra é o alicerce. O muro é a oração. A palavra é as colunas. O muro é a oração. Aleluia. Porque senão nós não podemos, irmão, não temos como nós vencermos os impulsos dessa carne. E isso aqui, como dizia o nosso querido pastor Jonas Pereira, diz, isso aqui é carne, não é toici, não. Isso aqui é carne. E Paulo tinha o maior cuidado com a igreja. Paulo tinha um cuidado tremendo com a igreja. Por que Paulo tinha esse cuidado? Porque Paulo queria ver a igreja bem. Porque Paulo queria ver a igreja prosperar. Porque Paulo queria ver a igreja crescer na graça e no conhecimento. Porque Paulo chegou até dizer assim, a minha coroa é saber que vocês estão bem. Essa era a alegria de Paulo. Não era que Paulo queria o mal dos... Não. Quando Paulo vai orientar os irmãos em Gálatas, Paulo usa uma expressão e diz, ó insensato Gálatas, vocês começaram no espírito e vão terminar na carne? Porventura eu tornei inimigo de vocês dizendo a verdade? Não, irmão. Quem diz a verdade não é o nosso inimigo, não. Quem diz a verdade é o nosso amigo. Aleluia. E não tem verdade maior do que a Bíblia Sagrada. Não tem verdade maior do que a Bíblia Sagrada. É como uma cidade sem muro, aquele que não pode conter-se. Aquele que não pode conter-se. Eu já disse aqui um dia, tem algumas pessoas que não ouviram, um irmão chegou para mim e disse, irmão Francinaldo, faz tanto tempo que eu sou de crente, mas quando eu passo ali no terreiro do forró, que chama na sanfona, eu me tremo todinho, irmão Francinaldo, dá vontade. E o que é isso? Eu disse, é demônio. Ele disse, é o quê? Eu digo, é demônio, meu amado. Ele disse, meu irmão, eu vou dizer que é o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus tem que levar lá para o terreiro do forró para você dançar, balançar o esqueleto. Será que é isso? Mas, irmão, o senhor é duro? Não, irmão, não é duro, não. Tem um bocado de crente mole, que quer que o cara passe a mãozinha na... Chega, meu filho, chega. Hoje em dia, antigamente, a mãe ia dar comida às crianças e dizia, olha o aviãozinho, abre o aeroporto. Aviãozinho. Hoje não tem mais isso, não. Chega a comer, quer não, então quando der fome você vem comer. Hoje é assim, antigamente a mamãe ficava com o aviãozinho. Eu nunca cheguei a mamar, nunca comi, nunca peguei mamadeira de nada. Minha mãe dizia que ela fazia
um melado lá com farinha. Aí ela pegava no dedo assim, enrolava e lá dentro. Eu digo, eita glória, não sei nem o que era que fazia. Não sei se a mão dela estava lavada, de que jeito que estava, não queria nem saber. Ficava com fome. Eu disse, mas mãe, você nunca mamou, você me deu trabalho que só. Aí eu fazia lá, mexia lá e jogava, quando puxava assim, vinha com aquele tome, e eu, glória a Deus. Olha o tamanho do bichão que estava aqui hoje, tá? Imaginou? Com 1,90 m e 100 e tantos quilos, que eu não vou dizer o resto, você não está perguntando também depois. Mas hoje, irmão, nós agora andamos em novidade de vida. Nós temos que entender que Deus quer o melhor para nós. E nós temos que nessa cidade edificar muros. E quando é que eu edifico o muro? Quando eu estou meditando na palavra. Quando eu ando numa vida de oração. Uma cidade com muros, ela é bem protegida. Aleluia! Uma cidade com muro, ela tem proteção. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que ao nosso derredor, o diabo anda bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas ao redor do crente que anda pela palavra, existe uma muralha. Aleluia! E nós temos que entender isto, meus irmãos. Veja o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 7. Outra carta que Paulo escreve aos irmãos que estavam na cidade de Roma, a comunidade que estava em Roma, capítulo 7, do verso 17 ao 20. Acompanhe, por favor. Abra a sua Bíblia, acompanhe conosco, para depois vocês dizerem, aquilo é a história do irmão Francinaldo. Não, é o que está na palavra. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Glória a Deus. Meu irmão, parece um paradoxo, hein, irmão Vitor? Parece um paradoxo aí. Eu quero, irmão Tiago, e não faço? O pecado se opõe um ao outro, que a Bíblia diz que um se opõe um ao outro. E quem tiver mais alimentado é quem vai vencer. Quem é que eu estou alimentando mais? A carne? Quando eu falo a carne, não falo me alimentar-se de comer feijão, arroz, carne, não. Dos desejos carnais ou concupiscência, que é desejo desordenado ou desejo inclinado para o pecado. Será que é isso? A Bíblia Sagrada diz, o pecado jaz na porta, sobre ele dominará. Será que o pecado na porta, ele está dizendo que é o porteiro? É não, irmão. É a porta nossa, o nosso coração, o nosso eu. O pecado todo dia nos convidando para nós pecarmos. Mas existe algo que está dentro de nós que tem que falar mais alto. Aleluia. É o homem que agora foi revestido. Ele tirou a roupagem velha. Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. É um novo homem, uma nova roupa, uma nova consciência, uma nova história, um novo falar, um novo agir, um novo proceder. Aleluia! E quando o pecado vier, já tem alguém sentado no nosso coração e dizer, aqui não. Aleluia! É a carne nos chamando todo dia para o pecado. E essa luta está travada, irmão. Essa luta está travada. Enquanto nós estivermos aqui, essa luta está travada. E só vai ganhar quem tiver mais alimentado. Sabe por quê? As pessoas dizem assim, irmão Francinaldo, mas a carne é fraca. Eu digo, e o pecado por acaso é vitamina?
Se a carne é fraca, o pecado é vitamina para você ir pecar? Você esquece a primeira parte do versículo que diz: na verdade, o espírito está pronto. Para quê? Para resistir o desejo da carne. Aí em seguida ele diz: mas a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quem anda numa vida de gentio, a carne é fraca toda a vida para ele. Mas quem anda numa vida espiritual, rejeitando o mundo, não aceitando o pecado, controlando seus impulsos, tendo uma muralha, ele diz assim: não, na verdade o espírito está pronto. Resista, resistimos. Todos nós temos que resistir às astutas ciladas do inimigo e o que ele vem nos oferecer. Porque ele não oferece uma comida, irmão, estragada. Não, irmão, não. Ele oferece uma comida contaminada. É diferente. Ele coloca um veneno. O veneno está lá. Você vê a comida, o prato todo arrumado, bem enfeitado. Aí você vê lá aquele prato todo enfeitado. Aí o camarada diz: eu vou comer. Escute bem. Eu gosto sempre de estar contando experiências e testemunho vivenciado. Vivenciado. Um dia um irmão chegou para mim, ele não congrega conosco. Ele disse que foi tomar um café aqui no centro da cidade de Patos. Sempre ele ia todo dia, escute bem, ele ia todo dia para aquela lanchonete tomar um café da manhã. Ele disse que quando foi um belo dia, irmã Francilândia, quando foi um belo dia, ele disse que apareceu uma senhora muito bonita, bem vestida. Aí disse: bom dia. Aí ele disse: bom dia. Aí ele disse que já se arrupiou todinho. Aí ele disse: mas rapaz, uma mulher bonita dessa, dá um bom dia para mim? Aí, que camarada besta. E o que é um bom dia? Aí ele disse que no outro dia estava lá, a mulher chegou de novo. Tudo bem? Resumindo, eu vou resumir, não vou entrar muito em detalhe, vou resumir. Ele disse que quando foi com outro dia, pagou o lanche dela. No outro dia ela pegou o número do telefone dele. No outro dia, você vai para onde hoje à noite? Ele disse: eu vou para onde você quiser. Aí ela disse: pois pronto, vamos marcar um encontro para nós sair. Eu gostei muito de você, você faz meu tipo. Vai dar certinho. Ele disse: ora, mas vai dar certo mesmo. Marcaram o encontro. Ele se arrumou todinho, a pobre da esposa em casa, trabalhando, lavando tudo dele, né? Cuidando dos meninos. Aí se arrumou, botou até um perfume escondido no bolso. Se fosse a mulher, ele colocava alma de flor, ou alma de fulô, ou leite de rosa. Quando era para outra, ele comprou logo uma. Disse: eu vou botar essa colônia que é para arrebentar mesmo, para chamar a atenção. Se perfumou todinho. A mulher disse: sai para onde? Tem uma reunião na igreja. A mulher disse: não vai botar nem gravata. Ele disse: não, o pastor disse que não precisava não, podia assim mesmo. Ele saiu, marcou o encontro, esperou. Ele disse que quando mesmo esperou, lá vinha a mulher toda enfeitada. Disse que vinha toda bonitona mesmo, toda enfeitada. Quando chegou lá, ele disse: e aí, está pronto? Ele disse: estou pronto. Vamos? Ela disse: vou não. Eu fiz isso só para saber se você era crente mesmo. Já imaginou? Porque me disseram que você era crente, que você tinha mudado. Você é lá crente, vai cuidar da tua esposa que ficou em casa, rapaz. Aleluia! Tu já imaginasse, irmão? E se não fosse a misericórdia de Deus, ele tinha caído. Aleluia! E ele planejou, arquitetou. Aí ele disse que voltou para casa, triste, cabisbaixo. Entrou dentro do quarto, foi chorar, passou a noite orando. Ele disse que nunca tinha orado na vida dele o quanto que ele orou, pedindo perdão. No outro dia contou à esposa dele, se reconciliaram e está servindo ao Senhor. Aleluia! Nós temos que fugir, irmão, da aparência do mal. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Interessante, irmão. Pastor Antônio Almeida.
ele diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá. Mas quando é para prostituição, ele diz: fugir da prostituição. Imaginou? Para o diabo ele manda resistir. Para a prostituição ele diz: fuja. Sabe por que ele diz fuja, irmão? Porque se nós não fugirmos, nós caímos. Seja de um lado ou do outro. Quantas vidas arrasadas, porque não construiu muro. Quantas vidas arrasadas, porque deixaram a carne reinar. Quantas vidas destruídas, porque não deram ouvido ao Espírito Santo de Deus. Mas louvamos a Deus porque aqui tem uma igreja que serve ao Deus vivo, que escuta a voz de Deus, aleluia, e que está aqui meditando na palavra na sexta-feira, no domingo, nas congregações, em casa, na escola bíblica, porque quer se alimentar da palavra, aleluia. Veja o que diz outro versículo na Bíblia, 2 Pedro, acompanhe comigo por favor, 2 Pedro capítulo 1, verso 6. A recomendação para nós, irmãos, é nós dominar, para nós termos domínio próprio. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, por favor. E a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Isso mesmo. Paciência. Mas hoje, irmão, paciência? Em quê? Em que paciência? Hoje estamos vivendo uma inversão de valores tão terrível de um jeito, mas tão terrível que a gente às vezes fica até sem entender. Meu Deus, o que está acontecendo? Antigamente, a gente ouvia, né? Eu era rapazinho, novo, eu ouvia minha mãe, às vezes o meu avô, minha mãe comentava, dizia, fulano carregou a filha de cicrano. Mas hoje é as moças que estão carregando os rapazes. Presta atenção se não é. Antigamente, o rapaz ia lá e pedia a moça em namoro. Hoje é a moça que está pedindo o rapaz. Está invertendo as coisas. Está invertendo as coisas. E infelizmente isso tem acontecido até no nosso meio. Até no nosso meio. Encontrei um jovem e ele disse assim, eu disse, meu irmão, quando é o dia do seu casamento? Ele disse, irmão, eu falei assim, não, eu não vou casar mais não. Eu disse, mas não, meu amado. Ele disse, não. Ele disse, aquilo foi uma cilada. Eu não queria, irmão, de jeito nenhum, eu não queria. Mas ela insistiu tanto. Aí o senhor sabe, né, irmão? Eu digo, eu não sei não, quando estava lá. Quem sabe é você com ela. Aí a mãe dela queria ir para casar. Eu disse, olha, vem cá, vou ser bem sincero, olha. Eu não vou casar. Eu não pretendo sustentar a mulher, tá pagando água, luz, aluguel e fazendo feira, não é comigo. Eu só fiz porque você insistiu muito. Ele entregou a filha à mãe e voltou para casa. Meus irmãos, cadê a paciência? Não estamos mais esperando o tempo de Deus. Não estamos mais aguardando, estamos igual os gentios. Ou pior, quem sabe. Certa vez Paulo disse assim, olha, o que está acontecendo no meio de nós não se nomeia nem no meio dos gentios. Não está nem, não se vou nem falar lá, está acontecendo no nosso meio. O que é isso? É porque não tem Deus na vida. É porque está deixando ser levado pelos impulsos. É porque não tem o domínio próprio. E é possível sim. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Na recomendação de Paulo para nós,
na carta aos Efésios, na leitura que nós fizemos, Paulo diz assim, capítulo 4, verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. E a palavra está chamada assim, concupiscência. Quando os irmãos forem ler, por favor, não leia assim, concupiscência. Não é concupiscência, não. É concupiscência. Que a maioria dos irmãos vão ler diz concupiscência. Não é assim. Aí você vai mudar o sentido, não tem nada a ver a palavra com a outra. É quando a gente vai orar e diz, Deus, vá de encontro. Vá de encontro ao irmão Tiago. Eu estou dizendo, Deus, vá de encontro ao irmão Tiago. Derruba ele no chão. A palavra de encontro quer dizer derrubar. Vá de encontro. Derruba ele no chão. Não é assim não. Deus vá ao encontro. Ah, irmão, mas Deus sabe o que eu estou orando. Deus sabe, eu estou só lhe orientando. Você ora do jeito que você quiser. Mas eu estou só orientando a falar de uma forma certa, correta. Como alguém nos orientou também, né? Não estamos aqui porque sabemos de tudo. Não, todo dia nós estamos aprendendo. Então Paulo estava mostrando para... Olha, irmão, quanto ao tratado passado, despojei do velho homem, na concupiscência do engano. Sabe o que foi que Eva disse lá no jardim do Éden? Eva disse assim, a serpente me enganou e eu comi. Deus vai falar com Adão. Adão tenta se esconder porque de Deus ninguém se esconde. E ele faz para si avental. E avental não é roupa. Avental não é roupa, irmão. Avental é avental. Cobra uma parte e outra não. Roupa é uma roupa. É roupa, é diferente. Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Temeu por quê, Adão? Porque eu estava nu. E quem disse que você estava nu? Ele disse, a mulher que tu me deste. Quem? A mulher que tu me deste. Ela comeu, deu e eu comi também. Aí Deus vai falar com a mulher. Vem cá, Eva. Aí ela diz, Senhor, foi a serpente. Me enganou e eu comi. Já imaginou se Deus fosse falar com a serpente também, irmão da Arimateia? A serpente ia dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. O diabo entrou nos meus coros e eu fui para lá. Empurrando a culpa cada um no outro. Aí a Bíblia Sagrada diz, de que se queixa o homem, queixe de seus próprios pecados. Cada um, irmão, nós, eu, você, cada um de nós, vamos prestar conta a Deus, porque nós fizemos através desse corpo, seja ele bem ou mal. E eu não vou culpar o irmão S por isso não. Não, é o culpado se for, sou eu mesmo. Ai, meu, eu pequei porque o irmão S me deu a oportunidade, eu me desviei. Você desviou porque você já estava desviado mesmo. Porque tem gente que ele é crente em oportunidade. Crente em oportunidade. Se você não der oportunidade para ele, se você... irmão, tem que ser ele. Se não for ele, não é assim não, irmão. Hoje sou eu, amanhã é de irmã, depois tem Gilvão, depois tem um evangelista, depois tem um, depois tem outro, amanhã tem outro. Hoje foi as 3 irmãs, sexta-feira é outra. Dirigir uma congregação, vem outra pessoa, vai outro e vai outro, irmão. A congregação só vai se eu estiver ali. Não. Ela só não vai se Jesus não tiver. Mas Jesus estando, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia. Veja o que nos diz a Bíblia Sagrada. Livro de Mateus, capítulo 26. Já vamos caminhando para encerrarmos, irmãos. Livro de Mateus, capítulo 26, verso 41. Vejam o que diz o texto sagrado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Obrigado. As pessoas só querem ficar com a última parte desse versículo. Vigiar e... Irmão, um crente que faz isso, irmão, ele não é um super crente, não. Mas ele é um crente alicerçado, murado, com proteção de Deus. O diabo olha e diz, aquele ali não dá, porque ele está vigiando e está orando. Ele está vigiando e orando.
É nosso dever, irmão, é nosso dever. Irmão, é o dever de casa. Aleluia. É nós vigiarmos e orarmos. É nós vigiarmos e orarmos. Veja o que diz Provérbios, capítulo 16. Eu vou adiantar um pouco, alguns versículos, que a hora já está. Glória a Deus. Provérbios 16 e 32. Veja o que nos diz o texto. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha aí, irmão. Glória a Deus. Melhor eu governar o meu espírito do que eu conquistar uma cidade. Já imaginou, irmão? Já imaginou a responsabilidade nossa controlarmos nós mesmos? Já imaginou a importância de nós andarmos em vigilância e controlarmos nosso impulso? Eu fui participar de um culto aqui na época com outro pastor, em uma igreja aqui próxima. Estava tendo uma mudança de pastor lá na cidade. E teve um irmão na hora do culto, isso na hora do culto, irmão. Eu estava lá, o irmão da Arimateia estava também. E quando nós estávamos lá, aí tinha um auxiliar, o pastor falando, e o auxiliar no meio da igreja disse: eu não concordo com isso, não sei o quê. Aí o diácono disse: fique quieto. Aí o diácono foi lá e disse: meu irmão, fique quieto. Ele disse: fique quieto o quê? Bota a mão em mim para você ver se eu não dou um murro em você. Aí o diácono disse: você vai dar um murro em mim? Ele disse: eu dou. Aí o diácono disse: antes que você dá, quem vai dar sou eu. Soltou na mão na orelha, que o irmão caiu lá no chão. Isso dentro da igreja na hora do culto. É vergonhoso? É. É vergonhoso, mas não controlou o seu impulso. Ele conquistou muita coisa, mas não conquistou ele mesmo. Poderia ter conquistado uma cidade, mas não conquistou ele mesmo. Poderia ter ganhado muitas almas para Jesus, mas não ganhou ele mesmo. Poderia ter orientado muita, mas não orientou ele mesmo. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Melhor é nós governarmos a nós mesmos do que conquistar uma cidade. Veja o que diz no livro de Hebreus, ou melhor, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 5. Vou caminhando para o final, viu, irmão? Não se preocupe que nós vamos encerrar no horário, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, verso 5. Por favor, meu companheiro, irmão Edson. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Não precisa ser um mestrado, doutorado, não precisa você ir para uma faculdade, fazer um bacharel em teologia para você saber quem anda na carne, quem anda no espírito, quem é espiritual e quem é carnal. Não precisa. Só em você, a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis o quê? A árvore. Não precisa, irmão. Mas Deus nos orienta a nós procedermos de forma diferente agora que andamos em novidade de vida. Eva comeu do fruto. Caim matou seu próprio irmão. Já imaginou, irmão? Caim matou seu próprio irmão. Num período de guerra, que era o período dos reis, estava na guerra, e está lá Davi, um homem segundo o coração de quem, irmão? De Deus. Não era um homem segundo o coração, era um homem segundo o coração de Deus. Quem foi que escolheu ele? Foi Deus. Mas não está isento de pecar, se não vigiarmos. Está lá Davi no palácio,
Aí ele corre o olho e diz: ah, rapaz, tem um negócio por ali diferente. Tem. Quem é? Batseba. Manda buscá-la. Aí eu vi um pregador dizendo: aquela mulher desajeitada vai se banhar na frente do palácio. Aí ele foi botar a culpa na mulher. Eu digo: ela não pediu para ir não. Quem mandou buscar foi o rei. E é obrigado, irmão, você passar na rua e você vê alguma coisa que seja de um lado ou do outro, masculino ou feminino, e por você ver, é obrigado você dizer: vamos ali. Não, irmão. É obrigado. Está no direito de fazer isso em hipótese alguma. E teve um preço. Isso custou um preço. A mulher engravidou. Deus disse: eu vou matar a criança. Davi orou, jejuou, se humilhou, não comeu, nem bebeu. Deus disse: vou matar. Aí Deus, a criança não. Com um pouco os amigos de Davi que estavam ali, os trabalhar no palácio, Davi começaram a cochichar um com o outro. Aí Davi disse: a criança morreu? Ele disse: morreu. Ele disse: tudo bem, vamos levantar, tomou um banho, tirou a barba. Eu disse: eu vou comer. Disse: mas Davi, por que tu vai comer? Ele disse: porque eu vou até ela, mas ela não pode vir até a mim. Tem pessoas que crêem na reencarnação, irmão. Está totalmente diferente. Davi disse: eu vou a ela, mas ela não vem. Livro de Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso, é só uma vez mesmo. É só uma vez. Quem quiser acreditar em reencarnação, acredita. Mas biblicamente falando, só tem uma. Salomão arrumou muitas mulheres. Ananias e Safira mentiu. Precisava? Não. Que nós venhamos, irmãos, aprender a cada dia com a palavra de Deus. Eu quero ler o último versículo, encerrarmos e darmos os avisos, fazer uma oração e nós irmos para casa. Gálatas capítulo 5, verso 16. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, por vocês estarem aqui na casa de Deus. Sexta-feira tem culto, venha em nome de Jesus. Domingo também, venha em nome de Jesus. Domingo vai ser culto de missões na congregação. O pastor já deixou a escala, nosso secretário presbítero Derby Johnson já nos passou. Domingo é culto de missões nas congregações. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Andar em espírito, irmão, é andar com vigilância. Andar em espírito é andar alicerçado na palavra. Outro dia tinha um irmão rodando, pisoteando num pé só, irmã. Aí ele disse: eu estou em espírito. Aí eu disse: você está em quê? Ele disse: eu estou em espírito. Eu disse: tá mesmo. Aí eu dei um belisco. Ele fez: ai, eu digo: e o Espírito Santo dou? Tá não. Porque quando está no Espírito, irmão, você sabe. Quando alguém marcha no Espírito, você sabe. Quem tem um Espírito Santo de Deus sabe. Sabe ou não sabe, irmão? Sabe, irmão. Sabe. Não precisa ir para uma faculdade, não. Você sabe. Quando está marchando, seja do jeito que ele tiver, que Deus usar, você sabe. Quando está na carne, você sabe também.